Então, de uma forma, né, otimizada, ela proporciona realizar sonhos que importam. Então, eu sempre gostei de imaginar esse negócio assim, pessoal. A minha casa pegando fogo, e quando eu falo a minha casa, a minha vida, tá bom? E aí eu compartilho para vocês e convido você a fazer essa mesma reflexão. Porque quando a gente pega uma coisa material, quando você não realiza, você releva, você deixa de lado. Agora, quando mexe com família, com filhos, com paternidade, com maternidade, e isso dói muito, né? E é essa dor que movimenta a gente. Porque, querendo ou não, o ser humano ele se movimenta para o sucesso apenas por duas coisas: ou para se aproximar do prazer, né, férias, viagens, bens materiais, ou para se livrar da dor. E geralmente essa dor ela envolve o quê? Filho, o filho que você tem que não estuda numa escola boa, ou não tem um plano de saúde, ou você não vive bem, você não visita seus pais como você gostaria. Eu via meus pais, né, todo dia, mas só no trabalho. E eu não tinha momento de lazer com eles, não tinha momento de lazer com meus filhos, não tinha momento de lazer com minha esposa, e a minha vida era trabalho. E eu imaginava isso durante anos. Eu falei assim: imagina isso daqui a 10 anos, imagina daqui a 20 anos. Eu olhava para a vida do meu chefe e não me animava. Isso pode parecer clichê, pode parecer bobagem para quem já ouviu, mas é importante a gente ouvir as coisas óbvias, porque as coisas da rotina elas vêm o tempo todo, ó, minar a gente e desconstruir aquilo que a gente quer construir. Não, aqui é para esse negócio de sonho, eu tinha certa dificuldade, saiu, não saiu aqui a imagem. Eu tinha certa dificuldade de sonhar. Eu sou assim, um pouco acelerada de assim, tá, me diz lá o que que eu tenho que fazer. Negócio de sonhar. O que que tem que fazer para alcançar isso? Ontem até meu pai estava organizando uma viagem para cá e ele me mandou a planilha de cada coisa que ele ia fazer, a hora que ele ia chegar, a hora que ele ia sair. Agora eu sei para quem que eu puxei essa coisa de querer, Sistemático, né? sistemático assim, para fazer acontecer. E o sonho parecia algo muito bobo. Mas quando a gente é criança, a gente tem tantas possibilidades, né? Criança pode tudo. Às vezes as crianças falam aqui em casa: ah, mamãe, é só fazer assim. É só isso. Para eles é tão simples. E falando de sonhos, com esse negócio, despertou em mim essa vontade de sonhar novamente. Porque o que que acontece? Sabe por que que a gente para de sonhar? Porque os nossos sonhos de criança, eles não cabem no nosso orçamento, na nossa rotina de vida. Então, em vez de eu muitas vezes trabalhar ou encontrar algo que proporcione eu voltar a sonhar coisas grandes, o que que eu faço? Eu diminuo os meus sonhos para caber no meu orçamento, para caber na minha rotina. E muitas das vezes, não só o trabalho, tá bom? Mas o ambiente que você se encontra. Porque uma coisa é fato, quem não sonha, odeia sonhador. Tá bom? Isso é fato. Você pode pegar a história de José na Bíblia, né? Ele foi contar o sonho dele para pessoas erradas. E olha que não era nem um sonho particular, não é um sonho que veio dele, era um sonho de Deus no coração dele. E ele compartilhou com a família e aquilo doeu na família. Então imagina sendo algo particular também, né? Quando Deus coloca um sonho no seu coração, quando você tem uma vontade. E eu vou compartilhar com vocês, né? Esse modelo de negócio, pessoal, muitas pessoas trazem como uma forma como é que a gente pode falar assim, amor? De ostentação, de luxo, mas você consegue viver uma vida maravilhosa tendo dinheiro e tempo. E essas duas moedas hoje, dinheiro e tempo, elas são bem difíceis, e o tempo principalmente. Se você tivesse tempo e dinheiro, o que mudaria na sua vida? Se você puder anotar essa pergunta e você sempre se perguntar, é muito válido, tá bom? É, Tempo e dinheiro. Então, o que você precisa ter cuidado com as pessoas que estão em volta, no meu ambiente de trabalho, na indústria, quando eu conheci o multinível, eu estava na indústria e também já empreendia com franquia, tá? Só para você se situar. Então, eu tinha muito cuidado, porque o ambiente da indústria ele era sufocante. Poucas pessoas, né, elas tinham uma visão maior. E aí você pega o ambiente do Ministério Público, que era onde Krisna trabalhava, a mesma coisa também. As pessoas elas queriam ganhar mais, mas não queriam se movimentar e viviam reclamando. Era um ambiente de muita reclamação. Então você precisa ter cuidado com isso.
E você A precisa. própria família também, né, amor? Eu me lembro que quando a gente decidiu empreender, a irmã do Léo falou assim para mim: Krishna, tira isso da cabeça de Leonardo. Leonardo é engenheiro, ele tem que estudar, tem que trabalhar na área dele. Esse negócio de óleo, isso não tem nada a ver. Aí eu deixei entrar por aqui e sair por aqui. E você vê que as pessoas, algumas são porque gostam de você, Para querem cuidar, proteger, para proteger, proteger. né? Meus pais também, Krishna, minha filha não vai te aventurar nisso. Tu tem um serviço estável, tu já tem filho, e não sei o quê. E eu realmente por muito tempo pensei isso. Eu não, eu vou cuidar aqui da estabilidade, mas depois eu pensei, tá, é justamente porque eu tenho filhos que eu tenho que buscar algo que vai proporcionar tempo de qualidade com os meus filhos. E só para você ver a a importância do sonho. 2% das pessoas, tá bom? Foi feito um estudo, tá, pessoal? 2% das pessoas que não têm um sonho definido, escrito em um local, 2% realizam o sonho. E quando você pega um grupo, um universo de pessoas que escreve, né, esse sonho, Visualiza, né? visualiza diariamente, esse percentual ele aumenta muito. Eu não vou falar o número exato, mas eu creio que seja mais de 50 ou 60% dessas pessoas, tá? E aqui, o que que impede da gente avançar também? Às vezes, né, por que que a gente fala de dor? Porque não está doendo tanto. Essa imagem fala de uma historinha do cachorro. Um cara foi numa borracharia, foi trocar o pneu do carro que havia furado, e ele olhou um cachorro no canto, e o cachorro ficava chorando o tempo todo. E o cachorro ficava deitado lá, né, chorando, e não se levantava. Até que ele perguntou pro dono da borracharia: Mas fulano, por que esse cachorro tá chorando tanto? Aí ele falou: Ah, é porque ele está sentado em cima de um prego. Aí o cliente falou assim: Mas por que que ele não levanta? Aí o dono da borracharia falou: Porque não está doendo tanto. Então, às vezes na nossa vida a gente não se movimenta para avançar porque não está doendo tanto. Ou às vezes dói. Não é menosprezando a sua dor. Eu sei que dói, tá bom? Eu sei que no meu caso, não cuidar do meu filho, não estar na rotina, não poder ter momentos simples com intensidade, doía. Mas eu não tinha a ferramenta ideal. Eu não sabia como fazer. E às vezes é, a, a gente se molda ao ambiente, a gente toma a forma do ambiente, a gente se acostuma. A gente fala assim, não é isso e pronto. E essa frase dizer assim, é isso e pronto, ela destrói sonhos. Ou então dizer a síndrome de Gabriela, né? Os mais experientes vão saber da novela de Gabriela, eu sou sempre assim, eu nasci assim. A gente cresceu ouvindo essa frase. Ou pessoas viram essa novela com essa frase. Então, não é assim, não. Você tem capacidade de mudar, tá bom? E hoje você tem uma ferramenta que eu digo, o marketing de relacionamento, ele é uma ferramenta incrível. Ele só precisa ser feito da forma profissional. Então, algumas perguntas que vocês podem fazer, se quiserem até tirar print da tela, porque vai estar nas nossas, relacionado à nossa tarefa de hoje. Então, todos os dias a gente vai ter os nossos 20 minutinhos aqui e a gente vai passar tarefas para vocês. Gente, de forma alguma aqui nós queremos ser chefe ou ficar prestando conta. Isso aqui é para dar um direcionamento para vocês. Como eu queria ter isso no começo, porque eu patinei muito por não ter essa orientação, essa visão, esse direcionamento. Então, de tudo que a gente já falou aqui, para pensar como seria a sua vida, por exemplo, como um diamante. Eu nem vou sonhar como um silver ou um gold de 10, 15 mil. Pensa como um diamante. Sabe por que que eu quero falar como um diamante? Porque é o que está disponível para você. Tem um banquete na mesa para você. Você vai ficar só com amendoim? Se Vai você ficar. souber, não, Pode se falar. você soubesse que com uma equipe de 1.500 pessoas bem estruturadas, você consegue ser um diamante, 1.500 pessoas na sua equipe, que não é algo extraordinário. É muita gente? É muita gente. Mas eu não estou dizendo de 100 mil pessoas na equipe, eu estou dizendo de E nem 1.500. de você cadastrar E 1.500 nem de pessoas. você cadastrar, são 12 elites. 12 elites. Então, o que que mudaria na sua vida? Se hoje você ganhasse como um Diamond, você ia levantar dessa reunião aqui, o que que você faria no seu dia? Como que seria seu dia? É importante fazer, visualizar essas coisas. O que que você não aceita mais? O que que você precisa dar um basta dentro da sua área profissional, espiritual, profissional? Sabe por quê? Porque tudo isso caminha junto. Você não está só se desenvolvendo para um negócio, tudo vai caminhar junto.
E como a gente falou, a palavra meta pode assustar um pouco, mas, gente, metas são sonhos com datas, tá bom? Você tem um sonho, você coloca uma data para realizar ele. Quando a gente servia numa igreja lá em São Luís, e a Sara Nossa Terra, ela trabalha muito com metas, e algumas pessoas ficavam, igreja com meta, são sonhos. Sonhos que nasceram no coração daqueles pastores, daquela liderança e que eles queriam realizar. Então você precisa ter isso, ter números para poder gerenciar o avanço do seu objetivo, né? E aqui no nosso grupo, o objetivo é que as pessoas saiam como diretor, que é o segundo ranking na do Terra, 1.000 pontos. Por que o diretor, né? Porque se você é um diretor e forma dois diretores no mínimo, você é um elite. E o elite ele é uma estrutura muito importante no plano de negócio. Dos elites, você é Diamond. Dos elites, você é Diamond. Então, você precisa passar pelo seu processo para você ensinar outras pessoas. Você precisa colocar prazos também. Em quanto tempo você vai alcançar o diretor? Em 30 dias ou 60 dias? E meta precisa depender de ação, não é sorte. Por isso que esse é o objetivo aqui do nosso grupo, trabalhar essa ação com vocês. Para isso, gente, vocês vão precisar de uma agenda, tá bom? Olhe na sua agenda hoje, coloque o que você precisa fazer no seu dia, porque todos nós temos tarefas fora de doTERRA, e estabelece pelo menos 1 hora para você se dedicar à doTERRA. No começo, o que é que você vai fazer com essa 1 hora? Prospecção, lista, definir seus sonhos, suas metas. E para a gente já finalizando, né? Hoje, contando de hoje, hoje é dia 15, olha que dia especial para a gente estar começando, né? Tem gente que esperaria o início do mês para começar. Não, a gente está começando hoje. Então, hoje é dia 15. Se a gente contar que hoje você não vai produzir pontuação para o escritório virtual, você novo não vai produzir, nós temos 14 dias. Hoje eu vou me organizar, eu vou organizar minha lista, o que que eu vou fazer e tudo, e a partir de amanhã eu tenho uma meta diária de produzir, né? Na doTERRA, de gerar pontos mesmo para me qualificar o gerente ou diretor. Se vocês forem dividir a meta, um gerente são 500 pontos. Se você dividir esses 500 pontos em 14 dias, dá 35 pontos por dia, gente. É como se fosse um colágeno por dia, ou 2 olhos por dia. Ou então, se você tem a meta do diretor, 70 pontos por dia. Dois colágenos, né? 2 colágenos. Ou, não, eu vou falar de kit, eu vou cadastrar pessoas, eu vou oferecer o kit para as pessoas, vou fazer apresentações para oferecer o kit. O menor kit que a gente tem, ele tem 100 pontos. Então, daqui para o final do mês, seriam o quê? 4 a 8 kits, mais ou menos, uma média do que você consegue produzir nesses dias. Krishna, como que eu vou fazer isso? Tudo começa com lista de nomes, por isso que eu estou contando 14 dias. Hoje a gente vai passar lá no grupo a lista de nomes para vocês já começarem a se ambientar com ela e algumas instruções de como você montar a sua lista, tá bom? Fazendo isso, hoje colocando 20 nomes na lista, definindo sua meta, escrevendo seu sonho, manda para o seu mentor que você conseguiu fazer. Ele vai adorar saber, a pessoa que te colocou aqui nesse grupo, que te convidou para estar nesse grupo, ele vai adorar saber porque ele é a pessoa mais interessada no seu crescimento depois de você mesmo. Então, pessoal, para a gente finalizar, só para você entender, sonho é importante para movimentar você, é importante para te dar um porquê você acorda, no que você acorda pensando, no que você deita pensando, tá bom? Escreva esse sonho em algum local, de preferência num caderno que você tenha muita movimentação com ele, tá? Não bota numa agenda escondida, coloca num caderno que só você veja ou que você compartilhe com quem você gosta e escreva os nomes na lista. Essas atividades, elas são simples, assim como os nossos 20 minutinhos, são simples, são rápidos, mas eles precisam ser feitos. E quando você perceber alguém que vem minar a sua mente e o seu sonho, e diz assim, sai pra lá, Uruca, eu não quero saber de você. E aí você traz à memória aquilo que traz a esperança, aquilo que vai movimentar você, tá bom? Então, Terminamos aqui. Gente, eu 20 tenho minutinhos. tanta coisa boa para falar. Eu olhei Tassiane aqui, aí eu lembrei que a gente estava falando sobre narrativas, como as narrativas diárias mudam, né? A Isso. nossa vibração, o nosso posicionamento. E eu, assim, tem tanta coisa legal para a gente trazer para vocês aqui que foi definitivo para trazer movimento, para trazer crescimento, que a gente não dá para falar tudo. Então, todo dia a gente vai ter pequenas pílulas, pequenas doses.
para que vocês realmente possam experimentar uma reprogramação mental, uma atitude diferente e resultados diferentes. Fiquem com Deus. Eu vou tirar um printzinho, quem puder ligar a câmera aí. Gente, vocês são demais, ó, 6 horas da manhã aqui. Vocês são maravilhosos. Peraí, amor. Tira print aí que eu tiro aqui. Foi. Adorei ver vocês. Beijo, bom dia, fiquem com Deus. Deus abençoe.